Ah, vamos lá. Um pesquisador investigando propriedades ligadas à dilatação de materiais fez experimentos envolvendo dois materiais X e Y, que foram aquecidos numa dada faixa de temperatura enquanto seus volumes foram medidos. Sabendo-se que ele usou a mesma quantidade de massa para os materiais, sendo que o material X é líquido e o Y é sólido, o pesquisador construiu então um gráfico ao lado no qual são apresentadas as curvas de volume V, em função da temperatura T para os materiais X, linha cheia, então é esse aqui que é uma reta, e Y, linha pontilhada, essa aqui que é uma parabolizinha aqui, né? Com relação ao assunto, identificando como verdadeiro ou falso as seguintes afirmativas. Identifique, né? Vamos lá. Os dois materiais têm a mesma densidade em T igual a zero. O que é densidade? Vamos chamar de μ. Densidade é a quantidade de massa por volume, certo? Isso que importa. A densidade 1 é a densidade x no instante igual a zero é aqui, ó, tem esse volume aqui, ó. Vamos chamar de V1. Vamos chamar de V1. É massa divididos por V1, certo? Perceba que o volume do material X da temperatura zero é V1. E a densidade do material Y, nesse mesmo instante, também é V1. E a quantidade de massa é a mesma dos dois materiais, né? Então é a mesma massa pelo mesmo volume. Ou seja, é o mesmo número. Ou seja, é a mesma densidade. Logo, os dois materiais realmente têm a mesma densidade nessa temperatura. Então é verdadeiro. Então, a gente tira B e tira D. Ficamos com 3 apenas. À medida que a temperatura aumenta, o material Y se contrai até T igual a 10. Até T igual a 10. E somente a partir dessa temperatura passa a dilatar-se. Qual que é o material Y? É a parábola, né? Então, a temperatura 10 é aqui, né? Perceba que até a temperatura 5 o material ele vai diminuindo o volume, né? Se ele vai diminuindo o volume, ele vai se contraindo. Ele não está dilatando, ele está se contraindo. Ele está ficando cada vez menor conforme a temperatura vai aumentando. E só a partir da temperatura 5 que o volume vai aumentando e ele vai dilatando, né? Porque como o volume está aumentando, ele vai expandindo e vai dilatando. Ou seja, ele passa a dilatar apenas a partir da temperatura 5. Beleza? Até a temperatura 5 ele se contrai e somente a partir dessa temperatura que ele passa a dilatar-se. Então essa está errada. Então, essa a gente matou e essa a gente matou. A resposta é A. Então já tem uma resposta, mas vamos fazer a última só para termos de estudo, né? Na hora do vestibular você já poderia passar ou conferir para ter certeza, né? Em T igual a 5, ou seja, essa temperatura, um objeto maciço feito de material Y, se for colocado se for colocado se for colocado dentro de um recipiente contendo material X, afunda quando sujeita apenas às forças gravitacionais e às forças exercidas pelo material X, ou seja, pelo empuxo, né? Aqui é o empuxo. Tá, então eu tenho a temperatura 5, eu tenho um recipiente contendo X, né? Que esse aqui é um contendo X, onde X é líquido, né? E daí eu coloco o Y que é um sólido. É um bloco aqui de Y, vamos fingir.
é um Y. A temperatura 5 é a densidade de X. Pera aí, vamos ver aqui, ó. A densidade de Y é eminho por VA, certo? Por VA, o volume de Y. A densidade de X é eminho por 1, o volume é isso aqui, ó. Vamos chamar de Vx. Esse volume aqui de Vx. O volume Vx. Onde Vx é maior que VA. Se Vx é maior que VA, se esse número é maior que VA, a densidade X vai ser menor que a densidade Y. E a densidade Y vai ser maior. Porque se eu divido por um número maior, eu obtenho um número menor. Então, a densidade X, a densidade Y é maior que a densidade X em T igual a 5, na temperatura 5. Se a densidade de Y é maior que a densidade de X, ele afunda, né? Porque quando o material é mais denso, ele afunda em relação ao líquido que ele está submerso. E é o que está falando, né? Ele afunda, exatamente. Então essa é verdadeira, como era previsto, como já era previsto. E a resposta realmente é A. Espero que tenham gostado e deixem as dúvidas nos comentários. Até o próximo.